Santa Catarina faz proposta ao governo federal para assumir obras no Morro dos Cavalos. Novo centro de alta complexidade renal começa a receber pacientes em Florianópolis. Um gesto de solidariedade e esperança. Paranaense doa medula óssea a paciente do Rio Grande do Norte. Ex-presidente Jair Bolsonaro participa de motociata com apoiadores em Brasília. Ataque a tiros em prédio de Nova York deixa 4 mortos, incluindo atirador que tinha problemas mentais. Apesar da guerra das tarifas, FMI aumenta a previsão de crescimento global para 2025. E você vai ver também. No México, pescadores e cientistas se unem para salvar anfíbio considerado tesouro no país. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta terça-feira, 29 de julho. Nós estamos ao vivo agora no horário de Brasília, 8h02. Santa Catarina propõe assumir obra no Morro dos Cavalos, mas exige devolução de recursos do governo federal. O trecho da BR-101 acumula acidentes, interdições e promessas há mais de 20 anos. Solução definitiva depende de repasse federal e autorização do DENIT. O governo de Santa Catarina anunciou que está disposto a executar a obra de contorno do Morro dos Cavalos, na BR-101. A condição imposta é que o governo federal devolva os 384 milhões de reais investidos pelo Estado em obras federais ao longo dos últimos anos. A proposta reacende o debate sobre uma solução para um dos trechos mais problemáticos da principal rodovia do Estado. O local registra congestionamentos frequentes e interrupções no tráfego, afetando o deslocamento de moradores, turistas e caminhoneiros. O Morro dos Cavalos, em Palhoça, é um ponto conhecido por acidentes graves. Em abril deste ano, a explosão de um caminhão carregado com álcool etílico incendiou outros 24 veículos e interditou a rodovia por mais de 16 horas. 5 pessoas ficaram feridas. Deslizamentos de terra já bloquearam a rodovia em diferentes ocasiões, causando prejuízos para a economia. O projeto de construção de um túnel no local é discutido há mais de 2 décadas. Desde 2005, ele foi licitado, suspenso e licenciado diversas vezes. A mais recente licença ambiental foi renovada em 2024, mas a obra continua sem previsão de início. O túnel, com 1.300 metros de extensão e 2 viadutos, é visto por especialistas como a solução mais segura e eficiente para garantir fluidez e reduzir impactos ambientais na região. A estimativa atual de custo ultrapassa R$1 bilhão. Enquanto isso, o governo de Santa Catarina prepara a apresentação oficial do projeto de um novo binário ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. A intenção é garantir a execução da obra, ainda que por vias alternativas, desde que haja contrapartida da União. Na próxima quinta-feira, o ministro dos Transportes, Renan Filho, estará em Blumenau. Técnicos do governo estadual devem aproveitar a visita para apresentar o projeto diretamente ao ministro e reforçar a cobrança pela devolução dos recursos prometidos. A discussão sobre o Morro dos Cavalos não é nova e voltou ao centro do debate público após os recentes acidentes e bloqueios. A cada nova ocorrência, a população enfrenta atrasos, riscos e incertezas sobre uma solução que há décadas não sai do papel. A deputada federal Carla Zambelli foi presa por agentes policiais na tarde desta terça em Roma, na Itália. Ela tinha fugido para o país após ser condenada pelo Supremo Tribunal Federal a 10 anos de prisão no caso da invasão hacker ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. Segundo o deputado italiano Angelo Bonelli, foi ele quem passou o endereço de Zambelli para a polícia. Foragida desde maio, o nome dela estava na lista de procurados da Interpol. A deputada pode ser extraditada e trazida para o Brasil para cumprir pena em regime fechado. Ainda não há data para ela chegar ao país. O processo de extradição depende do governo italiano e pode levar anos.
O Centro de Alta Complexidade da Renal Vida, em Florianópolis, começou a receber os primeiros pacientes em hemodiálise. O espaço, projetado para oferecer cuidados a todos os pacientes da Grande Florianópolis, eliminando a necessidade de deslocamento para outros municípios, foi inaugurado em julho e, logo após a abertura, começou a realizar os atendimentos ambulatoriais. Para pacientes da capital catarinense e região, o Centro de Alta Complexidade Renal marcou a renovação da esperança. Eu estou me sentindo tranquilo diante de toda essa estrutura que eu estou vendo. Não resta dúvida que vai dar tudo certo. Então, a gente só tem a agradecer aos responsáveis por trazerem esse Renal Vida aqui para Florianópolis. E eu que moro aqui nos Ingleses, então facilitou muito para mim, porque eu estava preocupado. É a primeira que eu vou fazer. Então, preocupado de eu ter que ir para outro município para poder fazer a hemodiálise. Então, tendo aqui agora, isso é uma dádiva de Deus. A gente espera muito por isso, né? Até porque eu estava com... Meus exames estão bem alterados, meu pé está bem inchado, eu quase não consigo caminhar. Então, para mim, começar a fazer aqui e voltar a trabalhar, voltar a ter a vida normal, para mim é a felicidade, né? É tudo de bom. Com mais de 3,5 mil metros quadrados, o Centro de Alta Complexidade Renal tem capacidade para atender até 486 pacientes em hemodiálise pelo SUS. O objetivo é zerar a fila de espera na região e oferecer um tratamento contínuo e humanizado aos pacientes renais. Esse é um dia bastante importante, quer para a Associação Renal Vida, quer para o Estado, porque nós entendemos que nós somos um equipamento público, porque nós ajudamos nesse atendimento desses pacientes SUS. Hoje, essa unidade aqui, ela inicia atendendo 100% dos pacientes SUS. Enquanto nós iniciamos, fizemos a inauguração lá no dia 14, nós tínhamos uma expectativa para, logo ali no início de agosto, começar a atender os primeiros pacientes. Só que a gente já entendeu, nos primeiros dias que a gente começou a atender os pacientes ali no ambulatório, que tinha uma necessidade de a gente começar o mais breve possível. Então, semana passada, a gente entendeu que nós precisávamos antecipar e cá estamos. É saúde mais perto das pessoas, numa unidade super moderna, acolhedora, para que a gente possa tirar o paciente da fila, tirar o paciente que fazia hemodiálise em um hospital e dar mais dignidade para quem trabalha e principalmente para quem é atendido. O ex-presidente Jair Bolsonaro se reuniu com motociclistas em um evento em Brasília nesta terça-feira. Ele estava com a mulher Michele e acompanhou os apoiadores de carro. Depois, Bolsonaro foi à motociata em cima de um trio elétrico. O ex-presidente não discursou. Bolsonaro foi alvo de medidas cautelares. Ele está proibido de acessar as redes sociais e divulgar suas intervenções públicas por terceiros. Ele enfrenta um julgamento no Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado em 2022. A Procuradoria-Geral da República pediu a condenação dele. Se condenado, Bolsonaro poderá pegar até 40 anos de prisão. Renato Pereira Linhares, carioca de nascimento e morador do Paraná desde 2018, embarcou no dia 15 de julho para realizar o maior gesto de solidariedade da vida dele: a doação de medula óssea para um paciente compatível que ele talvez nunca venha a conhecer. Passageiro muito especial, Renato Alves Linhares, que está no assento 11D e está viajando para ser um doador de medula óssea. Um gesto silencioso que carrega consigo a esperança de salvar vidas. A doação de medula óssea é um processo que exige coragem, empatia e uma profunda responsabilidade com o próximo. Renato, parabéns pelo gesto e por oferecer uma nova chance a gente que você talvez nunca conheça.
Renato, de 34 anos, recebeu uma ligação em dezembro de 2024, durante um fim de semana, informando que ele era potencialmente compatível com um paciente que necessitava da doação de medula óssea. No dia seguinte, ele foi até o Hemepar de Curitiba para realizar a contraprova da amostra de sangue que havia doado em 2023, durante a primeira doação de sangue que fez na vida. Eu sou doador de sangue recorrente já faz algum tempo que eu sou doador de sangue. Comecei a doar sangue aqui em Curitiba. Na segunda vez que eu fui doar sangue, lá no Hemepar tinha escrito uma placa: cadastre-se como doador de medula óssea. Eu vi aquela placa, me interessei, fui lá, eles me deram todas as informações necessárias. Já ia doar sangue, aproveitei, tirei uma ampolinha pequenininha de sangue a mais que eles tiram durante a doação, nada dolorido, nada disso. Daí o meu nome ficou cadastrado no REDOME, que é o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea. A gente faz o cadastro nunca imaginando que vai ser chamado, ter um benefício desse, né? É uma honra, é um privilégio poder ajudar a salvar essa pessoa. Após a doação do sangue e a inclusão no cadastro de doadores de medula óssea, a confirmação de que Renato seria o doador ideal chegou 4 meses depois, com a ligação em dezembro passado. Sem saber para quem a medula seria doada, Renato não pensou 2 vezes e aceitou realizar esse grande gesto de solidariedade. Eu fui selecionado para ser doador de medula de um paciente, doador não aparentado, um paciente que eu ainda não conheço. Espero daqui 18 meses poder conhecê-lo. Então é isso, estou bem ansioso, aguardando para poder ajudar essa pessoa e lá doar a medula para ela, para poder ajudar ela a salvar a vida dela. Hoje estou sendo privilegiado de ajudar, mas eu poderia ser a pessoa que estaria necessitando dessa doação. Não só eu, poderia ser uma filha minha esposa, minha mãe, meu pai, algum parente próximo, algum amigo. Então, hoje eu estou na posição de poder ajudar, mas eu também poderia estar na posição de estar necessitando. Então, não resta dúvida que eu jamais iria dizer não. Renato embarcou no dia 15 de julho deste ano para realizar o procedimento e não embarcou sozinho. Acompanhado da esposa e da filha, Renato seguiu viagem até um hospital de Natal, no Rio Grande do Norte, onde, após o procedimento, recebeu alta no dia seguinte, uma sexta-feira. Eu tô super tranquila, né? A gente sabe que é um procedimento bem tranquilo e super orgulhosa, porque, né, poderia ser a gente precisando. Então, acho que a palavra certa é reciprocidade. Porque se for eu no lugar dessa família ou dessa pessoa, gostaria também que alguém ajudasse. Então, a gente está super orgulhoso. Só dessa sensação de estar dando esperança para uma família, nossa, não tem preço, sabe? Meu pai, né, ele tava bem animado e daí minha mãe... Aí eu perguntei, mãe, por que meu pai tá tão animado assim? E ela falou, é porque ele vai doar a medula óssea. E eu não sabia o que era direito medula óssea. E daí meu pai me chamou e ficou horas me contando o que era, explicando como que ia acontecer. Eu achei bem legal, porque ele vai estar ajudando uma pessoa, né, que precisa muito. Pra mim, ele é um herói, porque ele ajuda as pessoas sem nem saber quem que é, sem se preocupar com quem que é. Ele tá ajudando uma pessoa que ele nem conhece. Tudo ocorreu de forma segura e tranquila. Renato voltou para casa no domingo, pronto para retomar a rotina. Segundo a médica Luana Tanous, a doação realizada por Renato é chamada de doação não aparentada, feita quando não há compatibilidade entre os parentes do paciente e também não há possibilidade de uso da própria célula. Procedimento muito tranquilo, muito bem, estou super bem. Provavelmente já vamos ter alta daqui a pouquinho. Exatamente, muito tranquilo, sem nenhuma reclamação, sem nenhuma intercorrência, procedimento muito tranquilo, sem dor, sem nada a reclamar mesmo. Já tivemos alta, e aí, qual a sensação? Tudo certo, já tivemos alta, bastante feliz, agora ir embora com a missão cumprida. Isso aí. Para ser um doador de sangue, a pessoa deve ter entre 16 e 69 anos, estar em boas condições de saúde, não estar em jejum e ter dormido pelo menos 6 horas nas 24 horas que antecedem a doação. O ato voluntário pode ser feito em hemocentros e bancos de sangue encontrados em hospitais, tanto públicos quanto privados, e em unidades especializadas de coleta de sangue.
Já para ser doador de medula óssea, é necessário ter entre 18 e 35 anos. Uma vez cadastrado, o registro fica disponível no banco de dados até a pessoa completar 60 anos. É importante manter os dados atualizados, pois são pelos canais indicados que a pessoa será acionada em caso de possível compatibilidade, como aconteceu com o Renato, que com emoção e coragem pode ter ajudado a salvar uma vida. É um procedimento ele é um procedimento simples, feito com uma anestesia local, é um procedimento cirúrgico, mas é pequeno, que não costuma ter nenhum tipo de complicação. É uma coleta com uma agulha mais grossa, que precisa ser anestesiado porque dói, mas é um procedimento de baixa complicação, que pode mudar completamente a vida de uma pessoa. Muitas pessoas têm medo, não têm informação, têm medo de simples doar sangue. Outras pessoas acham, eu vou me cadastrar para doar medula, elas acham que já vai lá tirar a medula no momento do cadastro. E não é nada disso. É um sistema muito tranquilo, sabe? Então eu tento sempre dar o exemplo. Levar outras pessoas, amigos, participo no máximo de campanhas possível de doação de sangue. Mas sim, a gente ainda esbarra às vezes no medo, na falta de informação de muitas pessoas, sabe? É isso aí, doar sangue é um gesto de amor e salva vidas. Veja a seguir, ataque a tiros em prédio de Nova York deixa 4 mortos. FMI aumenta a previsão de crescimento neste ano, mesmo com queda com a guerra tarifária. E você vai ver a união entre pescadores e cientistas para salvar a espécie considerada tesouro no México. É depois do intervalo, voltamos em instantes. Aqui no interior a estrada tem que ser boa. E se for com buraco, credo, a gente perde um tempão. Por isso a gente tá feliz com o novo programa do Estado em parceria com as prefeituras, o Estrada Boa Rural. O programa vai arrumar dezenas de estradas rurais em toda Santa Catarina. Agora meu pai vai levar a produção bem rápida na cidade. Vai sobrar mais tempo para tomar chimarrão e comer a minha cuca. Estrada Boa Rural, Governo de Santa Catarina. A saúde em Santa Catarina acaba de alcançar uma marca histórica. 1 milhão de cirurgias realizadas. O sucesso da saúde catarinense é uma realidade. É claro que precisamos melhorar muito ainda e vem mais por aí. Com investimentos em novas tecnologias e a valorização dos hospitais, estamos fazendo a diferença na vida de milhares de catarinenses. Compromisso com quem mais precisa. Governo de Santa Catarina. O que é Garopaba? É luz, é verão, é esporte, é música, é tainha, é tempero, é história, é encanto, é tradição, é cultura, é pra criança, é pra família. Garopaba é a Garopaba. Venha viver de perto. Hoje eu vou te mostrar qual é a boa em Santa Catarina. 20 centímetros de qualidade. Essa é a boa. E esse trecho tá aqui, é um tapete. Olha aqui, um investimento gigante. Já são mais de 50 obras e ainda tem muito trabalho pela frente. Escuta aí o que o povo tá achando do Estrada Boa. Estrada Boa vai trazer desenvolvimento. Agora o negócio tá indo. Patrola trabalhando, caminhando. Melhor ideia que tiver de fazer de concreto. E com certeza vai melhorar para todo mundo. Estrada Boa, Governo do Estado de Santa Catarina. Estamos de volta com o Pix News, agora 8h19. 4 pessoas morreram em tiroteio em um arranha-céu de Nova York na noite desta segunda-feira. A polícia chegou a divulgar 5 mortes no ataque realizado por um homem com problemas mentais. Um atirador abriu fogo em um arranha-céu no centro de Manhattan na segunda-feira, matando 4 pessoas, incluindo um policial, antes de aparentemente tirar a própria vida. Uma 5ª vítima estava em estado crítico após ser baleada. O atirador foi flagrado por imagens de câmeras de segurança saindo de uma BMW preta e carregando um fuzil M4. Ao entrar no prédio, ele atirou contra um policial antes de abrir fogo no saguão. O atirador então pegou um elevador até o 33º andar e continuou os ataques. Depois, foi encontrado pelos policiais ao lado da arma.
Todos ficaram confusos, tipo, o que está acontecendo? Então alguém percebeu, viu online, que alguém entrou com uma metralhadora. Ele entrou direto em um prédio bem ao lado. Vimos a foto dele andando pela mesma área que eu atravesso para almoçar todos os dias. O prédio comercial na Park Avenue 345 é sede da NFL e da auditoria KPMG, aparentemente o alvo do atirador, que acredita-se ter agido sozinho. O homem foi identificado como Shane Tamura, de Las Vegas, e um revólver, munição e carregadores foram encontrados dentro do veículo usado pelo atirador. O homem tinha histórico de problemas de saúde mental. O Kremlin garantiu nesta terça que mantém o compromisso com o processo de paz no leste europeu, um dia depois do ultimato lançado pelo presidente americano Donald Trump. Ataques russos à Ucrânia mataram pelo menos 25 civis em diferentes partes do país, incluindo uma colônia penal. De acordo com autoridades ucranianas, pelo menos 25 civis, entre eles uma mulher grávida de 23 anos, e mais 10 prisioneiros foram vítimas de ataques inimigos, além de cerca de 50 feridos. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, descreveu como deliberada e intencional uma investida russa a uma colônia penal. Kiev informou que não há risco de fuga dos detentos, pois o perímetro da instalação não foi danificado. Um alto funcionário ucraniano disse que no momento do ataque, havia 274 detentos, todos ucranianos e 30 funcionários. Também confirmou que não havia prisioneiros de guerra russos. O Kremlin negou que alvos civis estivessem sendo atacados, garantindo que o exército russo só ataca infraestrutura militares ou relacionadas ao exército. Os bombardeios foram lançados um dia após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter dado ao colega russo Vladimir Putin 10 ou 12 dias, em vez de 50, para encerrar a invasão à Ucrânia, sob a ameaça de novas sanções. Apesar dos recentes ataques, Moscou garantiu nesta terça-feira que mantém o compromisso com o processo de paz, afirmando também que tomou nota do ultimato de Trump. Uma porta-voz sublinhou que a Rússia pretende continuar preservando os interesses, que inclui que Kiev ceda 4 regiões além da Crimeia, anexada em 2014, e desista de aderir à OTAN. As últimas negociações diretas entre russos e ucranianos em Istambul, na Turquia, na semana passada, duraram menos de 1 hora e, como ocasiões anteriores, só foram concluídas com um acordo para a troca de prisioneiros e corpos de soldados mortos. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou em entrevista nesta terça que países que importarem petróleo da Rússia podem ser alvo de tarifas de até 100%, caso novas sanções econômicas sejam aprovadas pelo Congresso norte-americano. Segundo ele, a China a China lidera as importações de petróleo russo, mas a medida também pode atingir outros parceiros comerciais, inclusive o Brasil. A fala ocorre em meio a discussões entre o governo norte-americano e o Senado sobre novas sanções econômicas contra aliados da Rússia, especialmente em razão da continuidade da guerra na Ucrânia e do financiamento indireto ao governo de Vladimir Putin via exportações energéticas. Vale lembrar que a Rússia é integrante do BRICS. E o FMI aumentou a previsão do crescimento global para este ano, apesar da guerra tarifária imposta por Donald Trump. A economia global vai crescer 3% este ano, em vez dos 2,8% previstos em abril. Uma boa notícia em meio ao tarifaço de Donald Trump. As projeções atualizadas do Fundo Monetário Internacional foram publicadas nesta terça. Mas o FMI afirmou que a incerteza permanece, apesar da pausa nas tarifas mais altas planejadas pelos Estados Unidos para os parceiros comerciais, que expira em 1º de agosto. Desde abril, Washington firmou acordos com Reino Unido, Japão, Vietnã, Indonésia, Filipinas e União Europeia. Mas muitos dos parceiros comerciais correm contra o tempo até sexta-feira para evitar os aumentos das tarifas, que são de 50% para o Brasil e de 30% para o México. Na última atualização do relatório anual, o FMI, com sede em Washington,
estima que a economia mundial crescerá 3%. O número é 0,2 ponto percentual superior às previsões de abril, mas abaixo do crescimento observado em 2024, de 3,3%. Estados Unidos e China seguem tentando evitar uma guerra tarifária. Representantes dos dois países se reuniram nesta terça em Estocolmo para um segundo dia de conversas dentro da terceira rodada de negociações. Um dos objetivos das conversas é prolongar a pausa de 90 dias negociada em maio, em Genebra, e que está vigente até dia 12 de agosto. Ambos países entraram em abril em uma escalada de tarifas que chegavam a 125% para produtos americanos e 145% para os chineses. Esses percentuais foram reduzidos em Genebra e uma segunda rodada de negociações aconteceu em Londres. As conversas desta semana na Suécia ocorrem em um momento crucial para a política comercial de Trump, já que as tarifas aplicadas à maioria dos principais parceiros comerciais dos Estados Unidos serão elevadas na próxima sexta-feira. O Programa Mundial de Alimentos, uma das maiores organizações humanitárias do mundo, se juntou nesta terça aos alertas internacionais de que a fome está em curso na faixa de Gaza. O pior cenário de fome está em andamento na faixa de Gaza devido à intensificação dos combates, os deslocamentos em massa e as restrições à ajuda humanitária. O alerta foi publicado nesta terça-feira no relatório Quadro Integrado de Classificação da Segurança Alimentar, o PMA. De acordo com o texto elaborado por ONGs, instituições e agências especializadas da ONU, a crise humanitária no território palestino devastado por 22 meses de guerra alcançou um ponto alarmante e mortal. O documento ainda destaca que o lançamento aéreo de mantimentos recentemente autorizado por Israel não será suficiente para reverter a catástrofe. O documento lembra que o uso de paraquedas para lançar ajuda é mais caro, menos eficaz e mais perigoso do que os envios por estrada. Apesar das críticas das ONGs, a França confirmou para os próximos dias lançamentos aéreos de ajuda humanitária sobre Gaza para responder às necessidades mais essenciais e urgentes da população civil. Nessa terça, o Programa Mundial de Alimentos, uma das maiores organizações humanitárias do mundo, se juntou aos alertas internacionais de que a fome está em curso na faixa de Gaza. Este alerta está sendo publicado hoje porque a situação piorou muito nos últimos meses. O que vimos foi uma deterioração dos indicadores de segurança alimentar e nutrição. Os indicadores de consumo de alimentos estão nos piores níveis desde o início do conflito em Gaza. E agora ultrapassaram os limites da fome na maior parte do território. No caso dos indicadores de desnutrição, eles ultrapassaram os limites da fome na cidade de Gaza. Ross Smith, diretor de emergência do PMA, disse ainda que não é necessário um sistema novo de distribuição. Precisamos apenas que nos seja permitido trabalhar e alcançar as pessoas onde elas estão. Durante o último cessar-fogo, nossa organização transportava mais de 200 caminhões por dia, operando em mais de 400 pontos de distribuição. Como sabem, precisamos de uma ampla cobertura. Em maio passado, a classificação integrada de fases da segurança alimentar havia registrado quase 2 milhões de habitantes da faixa de Gaza, 93% da população em situação de crise. Desse número, 925 mil enfrentam uma situação de emergência e 244 mil de catástrofe. O Papa Leão XIV fez um apelo nesta terça-feira para proteger a dignidade humana no mundo digital, enquanto enfrenta o desafio da inteligência artificial, na primeira missa celebrada pelo Vaticano para influenciadores católicos. Durante a primeira missa dedicada a influenciadores católicos no Vaticano, o Papa alertou para os desafios trazidos pela tecnologia e pediu que ela nunca seja usada para diminuir o valor das pessoas. O Sumo Pontífice Americano-Peruano mencionou o tema no momento em que milhares de jovens católicos estão em Roma esta semana para o Jubileu da Juventude do Vaticano. A celebração coincide com a intensificação da Igreja Católica em tentar promover a mensagem através de plataformas online em um contexto de diminuição na frequência de fiéis à Igreja.
De acordo com o Santo Padre, nada do que vem do homem e da criatividade dele deve ser usado para minar a dignidade dos outros. Ele pediu ainda ao mundo que proteja a capacidade humana de ouvir e falar na nova era da inteligência artificial. Os jovens receberam o Papa com gritos e aplausos, tirando fotos com celulares. Pescadores do oeste do México se dedicam a salvar o axoque, uma salamandra considerada um elixir no país. O motivo é a capacidade surpreendente do animal de regenerar os próprios órgãos. Os moradores do entorno do Lago Pátzcuaro, em Michoacán, no oeste do México, viveram da pesca por décadas. Mas agora, alguns se dedicam à coleta de ovos do axoque, uma salamandra capaz de regenerar os próprios órgãos. O anfíbio também possui propriedades nutricionais e medicinais para o tratamento de doenças respiratórias. Segundo a lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza, o axoque está criticamente ameaçado. Os motivos para isso são a pesca excessiva, a poluição e a extração de água do habitat animal, no estado de Michoacán. Em resposta a isso, como uma das estratégias e ações que estão sendo tomadas, temos o que se conhece como conservação ex situ, ou conservação em cativeiro. Esta é uma estratégia da biologia da conservação que é aplicada a espécies seriamente ameaçadas ou mesmo extintas na natureza. Espécies que estão seriamente ameaçadas ou incluso que estão extintas em seu meio natural. Os ovos coletados pelos pescadores são levados a um laboratório da Universidade Michoacana, onde eclodem. Depois que os animais crescem, eles retornam às instalações dos pescadores até estarem prontos para serem soltos. Nosso principal objetivo é resgatar tudo o que estava se perdendo e devolver ao lago. Não negociamos nem vendemos nada. Tudo é para devolver ao lago. Não negociamos nós sacar de que nós vendemos, não. É todos para o regresso ao lago. O axoque é parente do ajolote, natural do Xochimilco, ao sul da cidade do México, que praticamente desapareceu por completo da natureza. Primeiro, o objetivo era para novamente tê-los no lago. Primeiro, o objetivo era ter os axoques no lago novamente. O segundo objetivo era que nossas novas gerações os conhecessem, porque os pais falavam para as crianças do axoque, mas fisicamente eles não conheciam. Fisicamente não o conheciam. Esse animal pertence ao gênero Ambistoma, estudado pela ciência devido à extraordinária capacidade de regenerar membros mutilados e partes de órgãos como o cérebro e coração. A importância que se lhe está dando a estas espécies são que a importância dada a esta espécie é devida a muitos traços da biologia e fisiologia dela. São organismos modelo para muitas pesquisas, especialmente na área médica. Investigações, sobretudo médicas. A pele do anfíbio possui combinações de cores que podem torná-lo imperceptível. De acordo com lendas do povoado de Pátzcuaro, ele foi originalmente um deus maligno que se escondeu na lama do lago para fugir do castigo de outras divindades. Hoje, a colaboração entre cientistas e indígenas resultou em uma população estável de axoques, com cerca de 80 a 100 indivíduos. Mas este número ainda é muito menor do que há 40 anos. E assim a gente encerra o Pix News desta terça. As nossas reportagens e a íntegra da edição você pode rever no Pix News HD. Curta e compartilhe os nossos conteúdos por lá. Mais notícias também no site pixtv.com.br. Na sequência você confere Cinepix e a gente se encontra amanhã. Até lá. Pix TV, conectando você ao melhor conteúdo todo dia.